Bom, hoje nós vamos desvendar aí um novo estudo, né, que foi feito sobre a necessidade de todos nós de consumirmos proteína. E esse novo estudo indica um aumento, principalmente para as pessoas que fazem atividade física com uma certa frequência, uma certa rotina. É claro que todas as pessoas indistintamente precisam consumir proteína, mas o que chama atenção é o aumento dessa proteína, que foi de uma média de 1% para 1,6, 1,7 grama por quilo. Essa é a informação que eu tive nesse final de semana. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e depois sobre um comentário, um bate-papo que eu tive com meu filho a respeito desse assunto também, Lirani. Sim, nós temos alguns índices que os nutricionistas estipulam como seria uma prevenção para a manutenção dos seus músculos, uma ingesta de proteína que é recomendado, que é importante para que você possa aí construir músculos no seu corpo. Pessoas sedentárias eram considerado mais ou menos 0,8 grama por quilo corporal, mas isso já tem sido orientado de uma forma diferente pelos nutricionistas. Por isso que é importante a gente passar por uma pessoa profissional para poder dar essa orientação, porque vai muito com o biotipo da pessoa, a idade, vai com o tipo de exercício que ela faz. Então, tudo isso, não existe uma fórmula pronta. Olha, tome isso aqui que está resolvido e isso para o resto da vida. Porque no decorrer do seu declínio, da sua idade, no processo do envelhecimento, a sua necessidade diária pode ser, ela é individual. E isso vai ser aumentado. Então, hoje eu já ouço que nós devemos tomar até 2 gramas por quilo corporal. Já tenho indicação de nutricionista para consumir um pouco mais de proteína. O que a gente tem que ter em mente é que a proteína é fundamental, porque às vezes a pessoa começa a envelhecer, começa a diminuir drasticamente o que ela come, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai também perdendo um pouco desse apetite, vai deixando de comer. E muitas vezes as pessoas idosas, por estarem sozinhas, já tem aquela preguiça de fazer a sua comida, começa a tomar muito leitinho, pãozinho e bolachinha para dormir. E olha, cadê a proteína? A proteína é fundamental, Roberto. Então, eu acredito que também está tendo aí uma revisão de literaturas e novos estudos, principalmente por estar aumentando uma necessidade, principalmente nesse grupo, os idosos, para não ter esses músculos, por causa das evidências em relação à sarcopenia. E eu sei sim que existe uma certa preguiça de comer ou de preparar o seu alimento. Por isso que temos que estar atento. Quem que está cozinhando para essa pessoa? Quem cuida do idoso? Porque ele precisa se movimentar e se alimentar adequadamente, senão o declínio é muito grande. E a perda muscular é muito grande. Então, realmente, a recomendação da proteína é fundamental. Eu acredito que está tendo algumas revisões aí, mas volto a dizer que uma nutricionista atualizada vai fazer os cálculos realmente que são necessários para o teu corpo ter uma maior eficiência para a vida e para o exercício físico. Lirani, vamos tentar dar um exemplo prático, então, de quanto seria o consumo dessa proteína. Ah, uma pessoa que tenha 70 quilos, né, um peso médio, se fosse 1 grama, quanto que ela teria que ingerir de proteína, então? Tem que fazer os cálculos aí. Se fosse um atleta, ele vai ter que comer 140 gramas diárias, não é? Sim. Então tem que fazer mais ou menos um cálculo, se fosse 2. Então é pegar o seu peso corporal vezes, vamos colocar 1,5, nem um e nem 2, vamos Tá. colocar 1,5 grama, faz vezes 1,5, para que você tenha uma ideia mais ou menos do que seria uma ingestão diária de proteína. Nem pouco, nem muito, né? Mas eu volto a dizer que quem vai calcular realmente a sua necessidade tem que ser o nutricionista. Mas por mim, 60 quilos, eu faria vezes 1,5. 1,5 grama vezes o seu quilo corporal, é esse o valor nutricional aí que eu preciso estar equiparando de proteínas diárias. Então eu tenho que distribuir isso no meu dia. No café da Isso, manhã tem que ter exatamente. ovo. Tem que ter ovo. Já tem que começar o dia com ovo, né? Você coloca o ovo logo pela manhã, daí no almoço você vai ter a carne, proteínas.
fundamentais, porque eu falo que hoje eu preciso comer carne. Eu não consigo viver só de folhas, frutos e folhas e raízes. Não dá, eu preciso da carne. Sim. Então vamos distribuir isso. Que carne que eu vou colocar no almoço? No meu lanche da tarde, posso fazer colocar algum ovo também numa crepioca ou num pão, mas eu preciso mais um ovinho ali. E na janta, posso fazer só um omelete também? Posso. Ou então prefiro fazer um omelete do que comer alguma carne. Então faço um omelete no jantar, usando 2, 3 ovos. Então eu conheço pessoas que no dia tá comendo mais de 5 ovos. E antigamente era, ai, ovos vai te dar Isso, colesterol, era exatamente. abominado o ovo, né? Não, Roberto, ovo é vida, é músculo, sim, é importantíssimo os ovos. Então, adquira aí uma galinha botando ovos de ouro no seu quintal, tá? Porque os ovos valem ouro. Eu falo que eles valem ouro mesmo. Verdade. É a melhor proteína. Se eu tivesse que escolher, o que você quer de alimento e para comer aí uma necessidade urgente? Eu quero uma galinha que bote ovo. Porque Exatamente. aquela proteína vai me dar saúde, vai me garantir. Então eu preciso. Dizem que tem que ter o ovo e o mel, tem que ter um caixão de abelha e uma galinha botando ovo Tá certo, tá para certo. sobreviver numa emergência. Mas você, mas, E mas você está pode falando da falar. importância de uma nutricionista e ontem falando com o Giovanni, ele me disse o seguinte, É, mas não é assim tão simples você achar que você pesa um ovo, o peso do ovo significa o peso de quanto ele tem de proteína. Tem um outro cálculo que a gente faz é, nesse sentido, e esse cálculo quem faz realmente é a nutricionista é. ou o nutrólogo, né? Sim, porque eu já não sei. E olha, tem outra questão ainda mais séria, né? Porque hoje os ovos, eles estão sendo aí fabricados de jeito esquisito também. Tem ovo que não é tão garantido o nutriente dele. Então, precisamos saber que tipo de ovos nós estamos consumindo. Será que ele tem um valor nutricional bom? Porque até ovo está sendo aí falsificado. Então, nós precisamos observar que tipo de granja, o que a galinha está se alimentando também, se ela não está induzida na produção, tudo isso perde o valor biológico, né, de um ovo. Então, a gente, infelizmente, Roberto, nós não temos hoje à nossa disposição alimentos 100% orgânicos, não existe mais, né? Então, por isso que é importante, além daquele alimento, como nós não temos muita certeza, tem que ter um suplemento alimentar. Exatamente. Eu ia te Então, perguntar volto a sobre isso. dizer, sim, porque nós precisamos estar suplementando. Eu falo que creatina, ômega 3, a vitamina D, que não é só vitamina, ela também funciona como hormônio no nosso corpo. Tem coisas que nós precisamos ter na regra da vida. Não tem como. A creatina eu tomo de uma maneira já como hábito natural. Eu vou antes de dormir, vai regular ajuda até a regular meu sono. Então, são várias questões que nós precisamos observar, mas uma nutricionista vai fazer todo esse acompanhamento, ou uma médica, um médico da medicina integrativa, que também vai acompanhar até a questão da sua deficiência nutricional e vai poder te indicar melhores suplementos, onde vai ser manipulado. Então, coenzima Q10, é, ômega 3, magnésios, que nós precisamos para regular mais de 300 funções metabólicas do nosso corpo. Então, são componentes e suplementos aí que nós precisamos e eu não questiono. Eu simplesmente tomo porque eu sei que é importante tomar. Além disso, uma boa nutrição. E a boa nutrição é coisas mais saudáveis, tirando da terra mesmo, saúde, uma alimentação mais voltada para alimentos orgânicos de preferência, mas eu não tiro ovos, peixe e carne. Então, esse papo de que eu sou vegetariana, sinto muito. Para mim, isso não é saudável. Você está falando muito de carne, né? Mas, por exemplo, assim, o filé de frango, a carne de frango, ela tem os mesmos. Ela traz as mesmas consequências que a carne de boi? Na verdade, eu não sei te dizer exatamente se tem algum estudo falando dessa creatina também da carne, enfim, da proteína do boi e do frango. Eu sei que tem pessoas intolerantes à carne do boi e não Sim, comem de jeito nenhum, mas daí eles estão comendo mais exato. frango.
né? Eu acredito que daí, de repente, precisa de uma proporção maior, não sei. Então também precisa ter essa correlação. Eu gosto, Roberto, de diversificar. Eu como peixe, eu como frango, eu como a carne, eu vou diversificando o meu cardápio. Ovos todos os dias. E a carne para que a gente também não fique somente na carne vermelha, né? Então eu tenho sempre um cardápio bem variado e uma salada de entrada muito rica também, várias folhas, legumes, sementes, o carboidrato, só que a gente tem que pensar, porque aquela montanha de arroz e feijão, aquilo ali só vai dar estufamento, porque você tem que Sim. pensar se aquilo tem valor nutricional. Eu já gosto de cozinhar um arroz negro, que eu amo um arroz negro. Eu sempre falo para os meus alunos, eles nunca nem comeram arroz negro. Ele é rico em proteína, antioxidantes. É fantástico o arroz negro. Eu como ele, eu falo que só ele já me satisfaz, tão gostoso que ele é. Eu prefiro o arroz com algumas, eu coloco sempre algumas coisas de quinoa para cozinhar junto. Então, sementes naquele arroz diferente, 7 grãos que a gente fala, tudo isso para enriquecer, porque o arroz branco, só o arroz branco, ele só é para ocupar o espaço mesmo na barriga, para você falar assim, ó, agora eu estou satisfeito. Mas daqui uma hora que aquele carboidrato já era, já está com fome de novo. É uma sensação de preenchimento, mas não tem valor nutricional aquele arroz. Então hoje tem que escolher melhor. Eu substituo muito o carboidrato por mandioquinhas. Mandioca faz um purê de batata doce cozida, um purê de mandioquinha. Então eu vou substituindo o carboidrato. E sempre menor a proporção do carboidrato do que a proteína, do que aquela bacia de salada que já me faz sentir saciedade antes de comer o carboidrato. Então, a ordem dos alimentos também é importante. Água, porque às vezes você está com fome por causa da sede, não é nem fome, é sede. Então a gente tem que estar com os hormônios leptina e grelina, tem que estar organizado. E às vezes a falta da água, eles ficam confusos. Eles não sabem nem se é falta de água ou se é fome mesmo. Então, água antes da refeição, comece pela salada, proteína, e o que sobrar, aquela proporção menor do carboidrato. Então, eu falo que isso é a regra para uma saúde, para uma disciplina alimentar. Você ter uma coerência também, até na ordem desses fatores. Pode atrapalhar? Pode. Então, observe o que você está comendo primeiro. Observe se você não está com sede, porque a falta da hidratação também causa vários distúrbios aí metabólicos, né? Precisamos de Uhum. água, né? E a gente às vezes não toma nem 2 litros por dia e precisamos de água. Então, são coisinhas, são detalhes, né, Roberto? Não é tanto só se você comer muita proteína e não comer água, tomar água, você vai ter um problema também. Então, a água é fundamental, a ingesta da proteína também para construção aí dos seus músculos e manutenção da saúde, e uma proporção de carboidrato que também é fundamental, porque sem o carboidrato eu não tenho um cérebro funcionando, porque ele também precisa. Ele precisa de glicose que vem desse carboidrato, né? Então, é uma orientação básica que a gente tem que dar para os nossos amigos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, para que possa ter uma organização funcional. Mas eu volto a dizer que é importante passar por um nutricionista. Tendo condição de ir até um nutricionista, você faz o seu cálculo certinho em Tá. relação à idade e peso e a demanda energética que você precisa para aquele dia. Sou sedentário, sou um atleta, só faço caminhadas. O que você faz de Sim, sim, movimento sim. também vai interferir, né, Roberto? Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente amarrar tudo isso aí. Sábado eu acompanhei uma entrevista muito boa, concedida por uma reumatologista, um médico, inclusive, falando sobre várias questões, inclusive sobre diagnósticos que não são muito bem feitos quando alguém apresenta algum problema de coluna, túnel do carpo, por exemplo, nas mãos e tal, recomendações inadequadas para cirurgias e tal. Bom, até aí tudo bem. Mas ela me falou uma coisa que chama atenção e eu queria te perguntar sobre isso também. Nesse processo de você fazer exercícios para fortalecer os músculos, muita gente não se sente motivada para isso, não tem paciência, vamos dizer assim, principalmente pessoas de mais idade. E ela falou que tem sido intensificados aí
esforços no sentido, em algumas clínicas, da contratação de máquinas que podem fazer esse serviço pelas pessoas. E eu, há algum tempo, quando eu frequentava uma determinada academia aqui em Limeira, tinha uma máquina vibratória que você tinha vários tipos de exercício, né, e que você se fortalecia praticamente sem fazer nada, né? A própria máquina fazia todos aqueles movimentos. A pergunta é, isso ainda existe e isso é válido também, Leilani? Olha, eu desconheço qualquer máquina que treine por mim. Eu desconheço. A pessoa tem que estar muito debilitado, acamado, para que aquela ginástica passiva possa, pelo menos, fazer um movimento mecânico para ele. Mas se não é um exercício intencional, eu não vejo benefício. Ali é uma questão de sobrevivência e não de saúde, porque de repente ele está realmente inerte, ele está sem comando neural, incapaz de mover de tanta fraqueza, mas eu preciso dar um movimento nos tecidos, articulação e mover para que ele possa ali ter uma circulação aumentada. É um chacoalhão no corpo, mas aquilo não é intencional e não é consciente, e ele não está trabalhando seus neurônios, né? O estímulo neural músculo, sistema nervoso, circulatório, todo o nosso sistema trabalhando, cooperando para a promoção da saúde. Teve um tempo aqui em Limeira que nós tínhamos na esquina ali eu acho que, não sei se era Santa Cruz ali, eu não lembro, era uma clínica de ginástica passiva. E eu lembro de ter ido, eram uns aparelhos muito esquisitos, e a pessoa sentava lá, o negócio tremia, mexia, mas ela não tinha comando dela, era a máquina. Parecia uma batedeira e você dentro. Então eu falo, qual é o objetivo disso se eu tenho condições de estimular o meu corpo? Porque o exercício físico, ele é um comando neural, eu preciso desse estímulo. Músculo, cérebro, o tempo todo, para também aumentar minha neuroplasticidade cerebral, para aumentar a minha neurogênese. Então não é simplesmente se movimentar, né, Roberto? Eu preciso de um estímulo, eu preciso gerar conexões, novos caminhos. Então, a gente fala muito dessa neuroplasticidade, o quanto é importante. E isso nunca para, é você criar pontes, novas pontes neurais todos os dias, independente da sua idade. Mas para isso, não é um aparelho que vai fazer o exercício por mim. Eu preciso estar conectado, estar em estado de presença. Estar em estado de presença é estar usando os meus neurônios, é estar estimulando essa área do meu cérebro, é mandar o meu cérebro contrair os meus músculos, é sentir. É o prazer também de estar fazendo esse movimento. Porque eu vejo uma desconexão. Quando fala de aparelhos que vai fazer isso, eu imagino uma pessoa muito debilitada, num estado que quase morte, e eu preciso dar uma sobrevida para para essa pessoa para ganhar um pouco de horas a mais ali. Eu não vejo isso como um tratamento. Eu vejo isso como algo que eu possa fazer a pessoa sobreviver e ter uma condição melhor para não ficar numa cama com escaras, eu preciso circular aquele corpo, mas eu não vejo isso como promoção da saúde. Então, eu desconheço qualquer máquina que possa fazer um bom trabalho ou uma pílula milagrosa que resolva todos os problemas de obesidade no mundo. Senão, acho que já teriam inventado isso, já teria dado certo, né? Mas isso acho que não existe. E eu acredito que a ciência não tem como fazer algo de uma forma que você simplesmente tome algo sem colocar esse corpo em movimento, sem gerar esses Sim. neurotransmissores, porque o corpo precisa de movimento. Não tem como não adoecer se você não estiver em movimento. E fora isso, eu acredito que tudo seria mais uma estratégia de marketing. Caramba, é isso aí. Gostei, gostei. E que fique aí o aviso, essa recomendação para quem esteja pensando em fazer exercícios passivos. Valeu, minha querida. Passivo não. Passivo não, é O isso aí. movimento ele é intencional, ele não é passivo. Ele é intencional e às vezes muito agressivo. É uma agressividade que a gente tem que colocar nesse corpo para que a gente possa gerar mais neuroplasticidade, um corpo mais resiliente, mais saudável, mais ativo, principalmente nos nossos hormônios. É isso aí. É bom, e principalmente nesse friozinho também. Fazer um bom exercício dá uma aquecida também em todos nós, né? Isso E vale, volta vale. animado, né? Volta animado, volta feliz, porque a É gente isso tem a aí. sensação de eu consigo, eu realizo, eu faço, eu me movo.
Então é muito importante conseguir se movimentar. Eu vi uma matéria ontem de uma pessoa, de um surfista, Roberto, na internet. Ele está ele não tem movimento, ele está numa cadeira de roda e ele mexe a sua cadeira só com o queixo aqui, ó. Ele que dirige a cadeira aqui no queixo. Ele tem um sensor aqui que ele vai para a direita, vai para a esquerda, dá ré. Ele não tem movimento. E ele falou: você aí que tem seus braços, suas pernas se movem, você é um homem milionário. E vocês estão aí não treinando. Eu era um surfista, olha como eu estou. Colocou a foto dele antes e depois do acidente. Ele teve um acidente de carro que ele foi lançado para fora. E ele falou: olha como eu estou hoje. Estou aqui, eu estou sobrevivendo a tudo isso, com muita saudade de tudo que eu já fiz na vida. E você aí, com seus membros perfeitos, podendo se movimentar. Você é um homem milionário e não sabe disso. Olha que Porque hoje eu bacana. preciso de alguém para dar a comida, eu preciso usar fraldas, eu preciso de alguém que tire minhas fraldas, eu preciso de alguém para dar um café, eu preciso de alguém para dar um copo de água para mim. Eu não me movo mais. É, Então, às vezes, a gente fica aí ingrato pela vida e reclamando, sedentário, o dia inteiro no sofá e cama, né? E não conseguimos tomar ação, dar o primeiro passo. Então ficamos muito nessa lamentação e não olhamos que às vezes a gente tem tudo e a gente só reclama e não coloca esse corpo em movimento, porque colocando o corpo em movimento, eu gero novos pensamentos, novas pessoas, novos lugares, o corpo em movimento, novas coisas acontecem na minha vida. Agora, enquanto eu fico no estado sedentário, nada vai acontecer. E é mais ainda a reclamação, e aquele corpo vai se deprimindo em seu sistema energético, hormonal. Então, quanto mais movimento, mais eu tenho ação, mais coisas vão acontecer na minha vida. E quando eu tenho gratidão, mais portas se abrem, né? Então, eu achei muito interessante ele falando sobre isso. Às vezes fica nessa corrida insana de mais, de mais, de mais, mas não observa que nós temos tudo e a gente está negligenciando nossos corpos, nossas mentes e nós estamos perdendo potência. E nós temos os nossos recursos internos, podendo realizar grandes coisas na vida, mas nós estamos adoecendo. E adoecendo por conta da falta do movimento. Porque se eu não tenho movimento, eu não tenho bons pensamentos também. Eu não tenho oxigenação nesse cérebro, eu não tenho essa famosa neuroplasticidade, novas pontes, né? Então, o movimento ele pode salvar a vida de muitas pessoas e é ela que vai te dar novas oportunidades.